No Evangelho, os publicanos e os pecadores se aproximaram de Jesus para o escutar. O mandamento que precede todos os mandamentos é Shema, Israel. Ouve, Israel. Aproximar-se para escutar Jesus já era uma prévia de um caminho de retorno a Deus. Enquanto isso, os fariseus e os mestres da lei, homens religiosos daquele tempo, criticavam Jesus e o desprezavam. Estavam distantes dele. Jesus conta a parábola do pai misericordioso e dos seus 2 filhos. Por detrás da figura de cada filho estava o pecador e o fariseu. Pedir a herança, como faz o filho mais novo, era como matar o pai. E ele vai para bem longe, esbanja os bens do pai, os bens que o pai lhe tinha reservado como herança, numa vida desenfreada, passando a viver miseravelmente. E diz a palavra que ele cai em si e pensa em voltar para a casa do pai. Mas não por causa do pai ou porque tinha se arrependido profundamente, mas porque na casa do pai ao menos ele tinha o que comer. E diz ainda a palavra que quando ele ainda vinha longe, o pai o avistou. Significa que o pai o estava esperando. O pai não tinha perdido a esperança que ele voltasse para casa. E assim que ele vê o filho, o seu coração se enche de compaixão, de misericórdia. E corre, o filho devia vir se arrastando. O pai corre, o abraça, o cobre de beijos. E não deixa nem o filho terminar o discurso que ele tinha preparado. Antes de o filho dizer, pai, trata-me como a um dos teus empregados, o pai interrompe. O pai acolhe só a parte da confissão, não a sentença que o filho estava para pronunciar sobre si mesmo. Não és tu, meu irmão, quem decide a tua sorte. Deixa o julgamento nas mãos de Deus, nas mãos do Pai. Ele julga sempre com misericórdia. E o Pai dá tudo de volta ao filho, lhe dá o melhor, esquece o pecado dele, faz festa por ele. Mas volta o tema do conflito entre os irmãos, porque o irmão mais velho, quando percebe que se está fazendo festa pelo filho que retornou à casa do pai, o irmão dele, ele se revolta. E o filho mais velho fala do irmão como se fosse um estranho. E vai reclamar com o pai. Eu trabalho para ti há tanto tempo, te obedeço. Ele não conseguia se enxergar como um filho. Se via como um servo. Mas o pai volta para ele e diz, meu filho, tu estás sempre comigo. Não é uma questão de trabalhar para mim, é uma questão de estar comigo. Tudo que é meu é teu, não é só uma questão de me obedecer. É uma questão de comunhão profunda. Na verdade, nós temos 2 filhos que se distanciaram do pai. Só que o primeiro, que era considerado o pecador da história, mais facilmente fez o caminho de volta, apesar de estar mais distante. Quando nós não reconhecemos o nosso pecado, é mais difícil o arrependimento, porque Deus ainda precisa nos convencer disso. Peçamos a Deus a graça de acolher esse amor incondicional, total, gratuito, misericordioso dele por nós, para não ficarmos nessa vida distante, nessa vida de escravos, de servos, mas vivermos como filhos e compreendermos que o Pai nos dá tudo o que é dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.